Ao vivo com RF News para todo o Brasil, 12h04. E começamos essa edição mostrando a chegada do empresário Ike Batista no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele estava em Nova York, chegou no Rio e foi direto para o Instituto Médico Legal para passar por exames. Ike estava neste avião que chegou às 10 horas da manhã. Ele saiu rapidamente da aeronave e entrou num carro que o conduziu diretamente para o ML. De lá, Ike foi para o presídio Ari Franco. Esse é o carro que conduzia o empresário Ike Batista. E a chegada e prisão de Ike Batista no Brasil representa mais uma fase da Operação Lava Jato, que pretende descobrir detalhes sobre o esquema de corrupção em que o empresário está envolvido. Especialistas já dizem que dificilmente Ike conseguirá se reerguer nos negócios. A expectativa para a chegada de Ike Batista ao Brasil segue desde que ele foi considerado foragido da justiça. A imprensa faz plantão no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Daqui, o ex-bilionário deve seguir direto para a sede da Polícia Federal, no centro da cidade. Os advogados de Ike negaram ter feito qualquer tipo de acordo para ele se entregar. A trajetória do empresário impressiona pela velocidade dos fatos. Depois de entrar para a lista dos homens mais ricos do mundo, posição que ocupou por quase 2 anos, entre 2010 e 2012, ele vai parar na lista vermelha de foragidos da Interpol. A ascensão do empresário Ike Batista, dono do grupo EBX, foi tão rápida quanto a queda. Natural de Governador Valadares, em Minas, filho do ministro de Minas e Energia, Eliezer Batista, no governo de João Goulart, Ike fez fortuna ao apostar no setor de mineração. Com a descoberta do pré-sal, ganhou projeção internacional ao negociar com investidores do mundo inteiro. Ambicioso, montou um verdadeiro império. O conglomerado EBX chegou a ter 14 empresas em diversos setores, do petróleo ao entretenimento. Agora, acusado de pagar propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, Ike voltou a ter os bens apreendidos. Entre eles, outro veículo que estava na casa do Jardim Botânico, que foi cercada por agentes federais durante a Operação Eficiência. Sem curso superior, o presídio onde Ike vai aguardar o julgamento ainda é incerto. O que se sabe é que ele dificilmente voltará a se reerguer no mundo dos negócios. E vamos continuar acompanhando esse caso. Uma professora era responsável pela maior rede de tráfico de drogas de Guatapará, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, ela era responsável por 90% das vendas do município. 5 pessoas foram presas na operação policial. Essa é a professora Cristiane Stock. Na chegada à delegacia, familiares tentaram escondê-la. Não vai gravar minha mãe, não. Não vai, não. Segundo a polícia, a professora é a maior traficante da cidade de Guatapará. Ela comandava aqui, até então, 90% do tráfico da cidade. Só para vocês, é uma cidade de 7 mil habitantes, 90%. Praticamente nós esgotamos essa célula. A professora foi presa junto com outras 4 pessoas, uma mulher e 3 homens. A investigação apontou que o tráfico era feito em família e comandado pela professora, que respondia às ordens do marido. Ele já está preso faz tempo, né? Em outra cidade, cumpre condenação penal, mas ela continuou trabalhando aqui para ele. A polícia diz que Cristiane agia só fora da escola. Além de trabalhar como professora, ela mora perto de uma outra instituição de ensino. Por esse motivo, vai ter a pena aumentada. Bom, ainda falando sobre tráfico, 730 quilos de maconha. Esse é o total de entorpecente apreendido pela polícia neste final de semana numa rodovia aqui do interior de São Paulo. O vidro escuro escondia o crime. De portas abertas, deu para ver o tamanho da carga: 730 quilos de maconha, divididos em centenas de tijolos. Os policiais rodoviários tentaram parar o carro importado em uma fiscalização de rotina na cidade de Juquitiba, no interior do estado. Mas o traficante desobedeceu. O carro usado para transportar a droga é turbinado. Mesmo com 700 quilos de entorpecentes, conseguiu fugir em alta velocidade pela rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do Brasil. Quando percebeu que seria preso, o motorista abandonou o veículo e correu para o meio do mato.
Esta foto mostra o carro abandonado no acostamento da rodovia e de longe já dava para ver a quantidade de droga. Os policiais não conseguiram encontrar o motorista. A carga de maconha foi levada para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Agora os investigadores querem saber qual seria o destino da droga. A suspeita é que o carregamento viria para a capital paulista. O carro usado para transportar todo o entorpecente foi apreendido. Agora olha essa em Campinas, interior de São Paulo. Coloca as imagens, produção. Um pedalinho tombou na Lagoa do Taquaral. Pelas imagens é possível perceber que um homem nada pela lagoa para salvar as vítimas. Olha que desespero, que perigo. Nós procuramos a administração do parque para explicar o que de fato aconteceu. A informação inicial é de que o próprio salva-vidas teria causado esse acidente. Mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Que perigo, né? Até um alerta para os pais. Bom, e você, quer sugerir uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, um vídeo, como fez esse telespectador que nos enviou do Taquaral? Anota agora o nosso WhatsApp, 19 97414 8550. Vou repetir, 19 97414 8550. Você pode também tirar uma foto agora, agora, enquanto está assistindo aqui o RF News, nos enviar. Na sexta-feira tem um quadro Você no RF News. Estou esperando a sua participação. Manda o seu nome e também a sua cidade. Bom, voltando às notícias, uma armadilha para proteger a casa contra ladrões matou uma criança em Bragança Paulista. O dono da casa foi detido, pagou fiança e foi liberado. A porta de alumínio escondia uma armadilha caseira. Fios desencapados levam corrente elétrica e o tapete molhado potencializa o choque no corpo humano. Tudo pronto para evitar a entrada de ladrões. Mas quem mexeu na porta foi o vizinho, um menino de 7 anos de idade. Samuel Soares Beltrame morreu no local. Aí eu subi lá, aí já dei de cara com ele no chão. Aí eu comecei a gritar, desesperada. Peguei ele no colo, mas eu já vi que ele já estava morto. Samuel costumava frequentar a casa da família vizinha. Era amigo de um garoto de 7 anos que mora aqui. Quando se aproximava, era hábito gritar chamando pelos moradores. Só que como dessa vez ninguém respondeu, Samuel então entrou e foi direto bater na porta. Samuel veio a pedido da mãe, que queria o liquidificador da vizinha emprestado. O corpo do garoto foi enterrado no fim de semana. Poderia muito bem falar, olha, Roseli, você toma cuidado que, olha, eu fiz uma armadilha para pegar o bandido, mas você toma cuidado com as crianças, né? Na hora de ir em casa, assim, não tem ninguém. O dono da casa é um pedreiro que chegou a ser detido, mas pagou fiança de R$1.000 e foi liberado no mesmo dia. De acordo com a Polícia Civil, ao montar a armadilha, o dono da casa assumiu o risco de matar uma pessoa. Bom, e mais um avião de pequeno porte caiu. O acidente aconteceu em Socorro, interior de São Paulo. Como você vê a imagem, a queda ocorreu logo após a decolagem. A aeronave bateu em um muro. O piloto, de 72 anos, que estava sozinho, sofreu ferimentos leves, ainda bem, né? As causas do acidente serão investigadas. Agora, o drama de um grupo de pessoas que reclama de uma construtora que atrasou a entrega dos imóveis que eles compraram. Existem várias regras que a empresa precisa cumprir nesses casos para diminuir os transtornos gerados aos clientes. Fique de olho. 1 ano e meio de espera. E até agora a única visão que os compradores têm do prédio é do lado de fora. Tem previsão de laudo de bombeiro, de habite e nem de entrega de chaves. A maioria comprou o apartamento em 2012. A previsão de entrega, junho de 2015. Neste período, muita coisa mudou na vida dos compradores. Maria teve que ir morar com a filha. Prende a liberdade do casal, né? E eu também quero ter liberdade, minhas coisas, né? Salomão com o sogro. Porque a gente não consegue pagar um aluguel, porque a gente não parou de pagar nem um mês. Tatiana com a tia. Morando de favor com a minha tia, com 40 anos de idade, chegando a esse ponto. A partir de 6 meses de atraso, o comprador já pode cobrar indenização da construtora na justiça. É importante ter, além do contrato, os anúncios e materiais promocionais do empreendimento na época da compra. Muitas vezes servem de prova do que foi prometido e não cumprido.
A lei prevê 2 tipos de indenização para atraso na entrega das chaves. Quem mora de aluguel tem direito a receber tudo o que gastou durante o período do atraso. Quem mora em casa própria pode requisitar o aluguel que deixou de ganhar no período. Caso por algum motivo ela tenha ido morar de favor na casa de alguém, da sua mãe, de sua sogra, de um parente qualquer, de um amigo, então a alternativa é que ela requeira os lucros cessantes, que na verdade seria algo em torno de 0,5% do valor do imóvel por mês. Além disso, pode pedir também reparação por danos morais. É o que pretende fazer esta compradora, que está grávida de 9 meses e divide um cômodo com o marido e o enteado. Agora a bebê vai nascer e vai ter que ficar no carrinho, porque não tem como colocar berço. A construtora informou que os imóveis serão entregues no mês que vem, depois que forem realizadas alterações pedidas pelos bombeiros. Muito transtorno para quem sonha em ter a casa própria, né? E a crise econômica chegou também a um dos principais eventos da Paraíba, o maior São João do mundo. O número de atrações vai encolher bastante nesse ano. São 30 dias de muito forró. Não é à toa que a festa em Campina Grande é conhecida como o maior São João do mundo. No ano passado, mais de 2 milhões de pessoas, entre turistas e moradores, se divertiram por aqui. Nomes como Elba Ramalho e Zé Ramalho já passaram pelo palco principal, mas o preço da festa é bem alto. Em 2016, prefeitura e patrocinadores desembolsaram 12 milhões de reais. Alguns artistas, como o cantor e compositor paraibano Tony Dumont, demoraram para receber o cachê. Saber que a gente é artista de casa, é amigo e tal, sempre ficou um pouco meio que para depois, tipo 2 meses, 3 meses. Para evitar problemas como este, o evento vai contar com menos atrações e com shows mais longos em 2017. Ajustes necessários para que o evento tenha um equilíbrio financeiro, porque nós estamos trabalhando com recurso público. De 2015 para 2016, já houve uma redução no número de atrações que subiram ao palco principal aqui do Parque do Povo. Antes, cerca de 5 artistas comandavam a noite de shows. No ano passado, esse número reduziu para 3 atrações por noite durante os 30 dias do maior São João do mundo. Apesar das mudanças, a expectativa é de que o público da festa cresça em 20%. E voltamos mostrando 2 assassinatos que aconteceram durante uma tentativa de assalto em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio, uma jovem morreu depois de sair de uma festa e estava dentro de um carro do Uber, que foi abordado pelos bandidos. Samanta Pereira Teixeira, de 27 anos, tinha acabado de sair desta casa de shows na Zona Oeste com as amigas. As jovens pediram um carro do aplicativo Uber. E quando o veículo passava próximo deste viaduto, foi abordado por 2 criminosos em uma moto. Samanta acabou baleada durante o assalto. Os bandidos fugiram, levando celulares e dinheiro. Samanta foi atingida por um tiro e chegou a ser levada pelo motorista para a unidade de pronto atendimento da Cidade de Deus, mas não resistiu e acabou morrendo. As amigas e o motorista nada sofreram. De acordo com a polícia, a divisão de homicídios investiga o caso, que foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. As amigas da jovem e o motorista já prestaram depoimento. Samanta deixou 2 filhos. O enterro está previsto para as 2 da tarde no cemitério de Santa Cruz. Bom, agora o caso de São Paulo. O empresário foi morto quando parou no semáforo durante a noite. Ele estava com a esposa quando foi abordado pelos bandidos. Parar o carro no sinal vermelho à noite poderia ser apenas uma rotina, mas em cada esquina de São Paulo é difícil evitar a tensão. A gente quer respeitar porque somos motoristas hábeis, né? E isso faz parte das leis do trânsito e tudo mais, mas infelizmente à noite, eu vou ser bem claro, facilita ser assaltado, ser roubado nos faróis à noite. Foi o que aconteceu com o empresário Adilson Araújo, de 33 anos. Ele voltava para casa junto com a esposa e quando o semáforo fechou, eles foram surpreendidos pelos ladrões que chegaram a pé.
A ação foi na Avenida Jacu Pêssego, uma das mais movimentadas da zona leste de São Paulo. A mulher disse à polícia que eles não reagiram, mas quando o empresário foi soltar o cinto de segurança, os ladrões atiraram. Adilson levou 4 tiros. Mesmo inconsciente, ele manteve o pé no acelerador e o carro andou por cerca de 150 metros. A esposa conseguiu dirigir até o posto. Quando o resgate chegou, o empresário já estava morto. Adilson era dono de uma distribuidora de livros. Parentes e amigos acompanharam o trabalho da perícia. Os bandidos ainda não foram identificados. Agora, outro caso chocante. A polícia ainda procura pelo motorista que fugiu após atropelar um casal em uma moto na manhã de sábado em Itu, interior de São Paulo. O atropelamento foi intencional, segundo a polícia. Olha aí as imagens. Após o atropelamento, gente, o agressor Fabrício Alexandre do Rosário, de 34 anos, desce do carro e ainda dá vários chutes na cabeça da ex-mulher, que estava caída no chão. O namorado dela, Edson Wesley, morreu na hora. O agressor está foragido desde a manhã de sábado. Ele vai responder por homicídio qualificado. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou na manhã de hoje as 77 delações da construtora Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Na decisão, a ministra optou por manter o sigilo dos depoimentos prestados pelos executivos da empreiteira. Na última sexta, os juízes auxiliares da equipe do ministro Teori Zavascki, morto no dia 19, encerraram as audiências com os delatores. A homologação é a última etapa para que o acordo seja validado juridicamente. A documentação deve seguir ainda hoje para a Procuradoria-Geral da República. E os bastidores do Senado estão agitados para uma decisão importantíssima que deve ser tomada em breve. Quem será o substituto do ministro Teori Zavascki? Na Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, é o favorito, com o apoio declarado de 9 partidos. Opositores do Democrata querem que o STF impeça a sua eventual reeleição, segundo eles, proibida pela Constituição. Pedem também que Maia seja impedido de presidir a sessão da eleição, prevista para quinta-feira, dia 2. Na disputa, outros 2 candidatos, Jovair Arantes, do PTB, e André Figueiredo, do PDT. No Senado, o PMDB, maior partido, tem o candidato favorito à cadeira de Renan Calheiros. É Eunício Oliveira, senador pelo Ceará. A sucessão no Congresso é decisiva para o Planalto, que espera eleger aliados capazes de acelerar a votação das reformas prioritárias para o governo. A primeira delas, a da Previdência. Um dia antes, na quarta-feira, quando terminam as férias do Supremo, todas as atenções se voltam aqui para o tribunal e para o que vão fazer os 10 ministros. Em jogo, o destino do mais complexo e amplo caso já julgado pelo STF, os inquéritos que resultaram da Operação Lava Jato. A presidente do tribunal, Carmen Lúcia, vai apresentar aos colegas as opções para a substituição do relator, ministro Teori Zavascki, morto há 10 dias. Entre as alternativas está o sorteio na segunda turma, composta por Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Discute-se também a possibilidade de que um dos demais ministros peça para ocupar a vaga de Zavascki nesta turma. Aí, então, será preciso decidir se o substituto assumiria automaticamente os processos do magistrado. Outra opção é sortear um novo relator entre os 9 ministros, excluindo-se a presidente. Carmen Lúcia tem até amanhã para, em caráter de urgência, homologar as delações da Odebrecht. Como vai ficar a questão do crédito rotativo do cartão de crédito após as mudanças anunciadas na semana passada? A ideia é que os juros caiam pela metade. Fica ali no canto da fatura a opção do pagamento mínimo, cifras em torno de 15% do valor total. Mas esse é um alívio temporário. Ficou feio o negócio, mas aí com o passar do tempo você vai aprendendo. Hoje eu prefiro gastar se realmente eu tenho. Vira uma bola de neve. Pois é, em letras minúsculas, a mesma fatura avisa. Os juros do crédito rotativo, que é quando se paga apenas o valor mínimo, são de quase 500% ao ano e de 14,90% ao mês. Digamos que fosse 10% ao mês, o que não é 14, alguma coisa, mas 10% ao mês. Uma pessoa que tem uma dívida de R$1.000, em apenas 7 meses,
ela dobrou a sua dívida. Imagine 484% ao ano. A partir de abril, as administradoras de cartão só poderão parcelar o saldo devedor pelo crédito rotativo por no máximo um mês. A decisão é do Conselho Monetário Nacional e pretende estabelecer um maior controle do consumidor sobre a renda. Isso porque após o uso do rotativo por 30 dias, as opções serão o pagamento do valor integral ou o parcelamento desse mesmo valor em 12 vezes, o que teria juros bem inferiores aos quase 500% ao ano, cobrados atualmente. O Banco Central não definiu os juros desse parcelamento, mas afirma que serão mais vantajosos que os do crédito rotativo. Atualmente, os maiores praticados nesse tipo de mercado. Eu acredito que vai ser muito melhor, porque a gente vai saber o quanto deve e não vai acabar não se perdendo nas contas com esses juros exorbitantes que a gente acaba pagando. No final do ano a gente deve o triplo do que a gente devia antes. No Brasil, o uso do cartão de crédito deve crescer 6,5% em 2017, de acordo com a Associação Bancos e Direito do Consumidor. A mesma pesquisa mostrou que em agosto do ano passado, o saldo movimentado nos cartões atingiu 172 bilhões e meio de reais, superando pela primeira vez na história o estoque de papel moeda em circulação. Receba a sua fatura e pague na íntegra. Não podendo pagar na sua íntegra, parcele. E parcele no menor número possível para que você possa se livrar o quanto antes da sua dívida. Com certeza. Bom, e cerca de 23 milhões de brasileiros estão desempregados, de acordo com uma pesquisa. Mas isso não significa que todo mundo está desocupado, viu? Muita gente está fazendo o conhecido bico e dando um jeitinho de ganhar dinheiro. Paulo tem um bom currículo. Formado em Gestão e Tecnologia da Informação. Há 6 anos estava atuando na área, né? Há pouco tempo, até o início de dezembro, estava dentro da minha área de TI. Só que a crise chegou e ele foi demitido. Não pensou 2 vezes e logo arrumou uma nova ocupação abaixo das suas qualificações. Virou motorista da Uber. Estou conseguindo me manter, né? Que hoje a moda é aplicativo de transporte. Como o paulistano está trabalhando, ele não faz parte da taxa tradicional de desempregados do país. Mas o Paulo se enquadra em um outro tipo de desemprego, o ampliado, em que são incluídos também quem faz bico, quem trabalha menos do que gostaria e até aqueles que desistiram de procurar trabalho. Levando em conta esse critério, o Brasil tem quase o dobro de desempregados do que o divulgado oficialmente. São aproximadamente 23 milhões de brasileiros. É o que aponta um estudo de uma instituição financeira suíça e que coloca o país com a 6ª maior taxa de desemprego ampliado entre 31 países. É muita gente para pouca oferta. Só no ano passado, mais de 1.300.000 vagas com carteira assinada foram fechadas, segundo o Ministério do Trabalho. E quando querem contratar, as empresas aumentam o nível de exigência, o que torna ainda mais difícil conseguir um emprego. Então, quando a empresa coloca uma placa, estou contratando, vai chover gente, né? Então, ela pode se dar ao luxo de criar requisitos, critérios de alto padrão, né? Pode ser um emprego de escolaridade média, ela pode exigir escolaridade superior, porque vai aparecer alguém que se vai sujeitar a esse emprego de escolaridade média. Inclusive em áreas nunca atuadas. Aparecer alguma coisa numa área diferente da sua, entre fazer uma coisa que você não está habituado, mas pode aprender e continuar desempregado, você vai optar por aprender uma nova opção, mesmo que seja menos qualificada. Pelo menos você tem alguma coisa. É o caso do William, fora do mercado de trabalho há 1 ano e 8 meses. Para sair dessa situação, está topando o que aparecer e até ganhar menos. Eu já procurei em tudo, em ajudante, já trabalhei com obras, já fiz de tudo. Nesse meio tempo, enquanto a gente não tem nenhuma renda fixa, eu corto o cabelo. Sou cabeleireiro, na garagem de casa, corto o cabelo para poder sustentar a família, né? Tem que ter criatividade, o brasileiro tem, né? E eu volto convidando você para curtir a nossa página no Facebook. Pega o celular para curtir nossa página, facebook.com/RFNews Rede Família. Vai aparecer exatamente como está aqui, com aquela foto. Basta clicar em curtir, ó. Nesse botãozinho aqui, daí todo dia tem conteúdo exclusivo para você. Você pode compartilhar, comentar, curtir e enviar também a sua foto enquanto assiste aqui o jornal. Na sexta-feira tem o quadro Você aqui no RF News. Envie o seu nome e a cidade também.
Mudando de assunto, um passeio ainda pouco conhecido no interior de São Paulo, mas que já vem ganhando espaço. É o turismo do vinho em São Roque. Apenas 50 quilômetros separam a correria da capital paulista de um lugar onde as uvas crescem em parreiras a perder de vista. Estamos na pequena cidade de São Roque. O roteiro do vinho é formado por 3 estradas que cortam as propriedades que produzem as uvas. Um caminho que o turismo ainda está descobrindo, mas que já tem uma tradição de mais de 350 anos. O clima e a altitude favoreceram a adaptação das uvas na região. Esses cachos são como o prêmio da natureza, depois de um longo ciclo de um ano. Chegamos a uma das vinícolas mais tradicionais da cidade. A primeira garrafa data de 1963. Vamos fazer o passeio turístico, que começa no campo, com a colheita da uva. Provou a uva, engoliu a polpa com o suco delas, deixa só a semente em cima da língua e morde ela no meio. Se ela estiver bem sequinha, tipo você comendo uma noz, ela está já chegando no seu ponto ideal de colheita. E quando você morde ela, que quebrou ela te dá uma amarradinha na língua, aquela liga que dá na boca, a sensação de comer uma banana verde, aí ela está ainda verde, ela não está no ponto ideal de colheita. Um trabalho todo manual, cacho a cacho. O passeio inclui repetir uma tradição antiga, a pisa da uva. Sapatos de lado, primeiro mergulhamos os pés em uma solução antisséptica. Depois é só os pés mergulhamos. Bem diferente, bem legal na verdade. E a gente vai pisando, só que vai ficando difícil porque o suco faz a gente escorregar um pouquinho e a falta de experiência é grande. Trabalho que hoje é feito por máquinas. Ela separa a fruta dos ramos e esmaga as uvas. São 8 toneladas por hora. O suco é levado até estes tanques enormes. A fermentação dura entre 15 e 20 dias. Os vinhos mais finos ainda vão para barris de carvalho, onde podem ficar até 2 anos. Para deixar um vinho mais leve, mais macio para o consumo. Cada vinho tem seu tempo até estar pronto. A última etapa industrial é o envase. 8.000 garrafas por hora. São enchidas, rotuladas e estão prontas para o comércio. O turista acompanha de perto o processo de vinificação. A gente quer proporcionar para esse visitante uma experiência que ele pode ouvir para se hospedar ou ir e voltar no mesmo dia. Então ele vem aqui, ele tem o vinho, ele tem a experiência no campo, como você mencionou. Bom, e para encerrar essa edição, uma ótima notícia. Você se lembra da Lorena? Aquela garotinha do interior de São Paulo que tinha câncer e criou um canal no YouTube. Pois é, eu falei certo. Ela tinha câncer. É que a Lorena está curada, olha só. O beijinho na careca é o sinal de carinho entre mãe e filha, que hoje transbordam felicidade depois de tanta luta. A tranquilidade de fato está espalhada pela casa da Lorena. E o sorriso estampado no rosto dela, a Lorena está curada do câncer. Foi um alívio. Eu percebi que tudo aquilo acabou, que eu tava curada, né? Não tinha mais nada. O pesadelo acabou, né? Foi essa sensação que eu tive. E a Lorena realmente se tornou um exemplo de superação, fé, determinação e coragem. E toda essa força fez com que a história dela repercutisse em todo o país, se não no mundo, justamente por conta da internet. É que ela, justamente por conta, na época, né, de YouTube, a Careca TV, que inclusive a gente vê o estúdio aqui atrás, em que ela compartilhava, fazia vídeos contando os momentos da vida dela, toda essa luta. E esse canal, para vocês terem uma ideia, tem 1.600.000 seguidores aproximadamente. É claro que todas essas pessoas ficaram muito felizes em receber a notícia de que a Lorena está curada. E é claro que tem muitas coisas que a Lorena quer fazer, mas tem uma que é especial. O que eu mais quero é andar de skate, né? Com certeza. De toda essa história, essa jovem de apenas 12 anos aprendeu demais. Aprendi a amar muito mais minha família. Aprendi que ninguém é maior que ninguém. Parabéns, Lorena, emocionante. Bom, e antes de encerrar, eu quero convidar você para baixar o aplicativo da Rede Família. Com ele, você pode assistir a nossa programação
aonde você estiver, pelo tablet ou celular. O aplicativo da Rede Família está disponível nos sistemas Android e iOS. É só procurar por Rede Família nas lojas virtuais. Você vai gostar e baixar. Bom, e o RF News fica por aqui. Uma ótima semana de muita paz, de muita luz para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.